Boa noite a todos, graça e a paz. Eu peço licença mais uma vez, está entrando na tua casa, nessa noite de sábado, que o Espírito Santo possa ministrar em nosso coração. Hoje ministramos um louvor que fala sobre cruz, e esse é um momento pelo qual nós refletimos, não só por tudo isso que está acontecendo na questão de pandemia, na questão de vírus, mas nós refletimos porque é um momento especial para nós, é um momento de reflexão a nós, quando falamos de crucificação, quando falamos de renascimento. Eu quero falar um pouco hoje sobre os ensinamentos da pessoa de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo possa mover em nosso coração uma reflexão profunda do que significou a morte na cruz, do que significou a ressurreição de Jesus para nós. Eu sei que nesse momento de confinamento em casa, nesse momento de quarentena, é difícil manter uma espiritualidade para aqueles que não têm profundidade no relacionamento com Cristo. E é sobre isso que eu quero falar. Da série Start, hoje eu quero trazer um tema: o templo em mim. O que significa o templo em mim? Talvez você esteja perdido nesse momento. Talvez você esteja deslocado num sábado à noite, você jovem, ou você está deslocado no domingo à noite, você cristão, porque no momento em que era a hora de culto, era dia de culto, você não pode sair. Então você vai para o seu celular, você vai para as redes e você assiste uma live, 2 lives, 3 lives, mas aí a live do culto da igreja, ela termina antes do que o culto normal acabaria. E você se sente deslocado, talvez você esteja se sentindo desta maneira, deslocado. Por quê? Querido, eu quero falar o que vem sendo postado muito nas redes sociais, o que vem sendo postado muito em status, de que o que fechou foi o templo, o que fechou foi as portas de um local onde nos reunimos, mas a igreja não fechou. Talvez não, certamente o que você vai ouvir aqui nessa noite, você já ouviu inúmeras vezes. Sobre relacionamento, sobre seu quarto secreto, sobre a necessidade que temos de nos relacionar com Jesus, sobre a necessidade que temos de ter o nosso momento com Ele, não só nos cultos, mas na nossa vida, diariamente um relacionamento com Cristo. Então eu quero tirar esse momento de quarentena e dizer que você não precisa dessas paredes, que você não precisa desse banco, que você não precisa de alguém aqui ministrando para você, alguém aqui te levando a louvar a Deus, te instruindo a levantar a mão, a baixar a mão, a abraçar a pessoa que está ao seu lado, a cumprimentar a pessoa que está ao seu lado, porque o templo sou eu, o templo é você. Nós precisamos dar uma resposta a esse tempo. Talvez você se sentindo deslocado nesse momento, é por isso. Não sabemos dar a resposta a um confinamento, porque aquilo virou costume. Um domingo à noite, um sábado à noite dentro da igreja virou um costume. E quando nos é tirado isso, é tirado também uma parte de nós. Eu não estou falando que isso não é importante. É importante reunir, sim, mas esse é o momento da igreja dar uma resposta em seus lares, em suas casas. Porque você já ouviu muitas mensagens. Você precisa do seu quarto secreto, você precisa se trancar no seu quarto, você precisa ter um momento com Deus. Na sua casa você precisa orar, na sua casa você precisa meditar na palavra, na sua casa você precisa rasgar o seu coração. É isso, querido. Talvez você ouviu muito isso, mas não deu essa resposta. Chegou a hora de você responder.
a esse chamado. Chegou a hora de você responder a essa ordenança de Cristo, de você se trancar no seu quarto, de você orar pela nação, você orar pelo mundo, você orar por tudo isso que acontece, por aquilo que virá. Os sinais estão aí, precisamos orar. A igreja precisa dar uma resposta, e esta resposta precisa ser oração, jejum e busca. Você que está com a sua Bíblia no smartphone, abra lá em Lucas capítulo 6, verso de número 46. Lucas capítulo 6, verso de número 46. Diz assim: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Eu vos mostrarei a quem é semelhante aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. 48. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou, abriu uma vala profunda e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, a torrente bateu com ímpeto contra aquela casa, e não a pôde abalar, pois havia sido bem construída. 49. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é semelhante a um homem que constrói uma casa sobre a terra, sem alicerce, contra a qual a torrente bateu com ímpeto, e a casa logo caiu, e a sua destruição foi grande. Eu quero pegar o contexto de tudo isso. Vem aqui então. Antes disso, Jesus está citando ali o Sermão do Monte, que é quando os ensinamentos começam a endurecer de certa forma, aonde os discursos de Jesus começam a endurecer, começam a ser difíceis de ouvir, como citado na própria Bíblia pela multidão. Então é feito essa pergunta: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis os que vos mando? Eu quero ligar a introdução dessa mensagem a esse versículo nessa noite, de início. Porque ouves que precisa ter um relacionamento comigo e não tem. Porque ouve que precisa ter um momento a sós comigo em seu lar e não tem. Porque ouves que precisa do quarto secreto e não obedece. Porque ouve sobre jejum, sobre oração, sobre fortalecimento, sobre relacionamento e não obedece. Porque não fazeis o que eu mando? É Jesus perguntando e nos levando a refletir. Por que será que é tão difícil manter uma espiritualidade sem a igreja, sem aquilo que estamos acostumados? Por que é tão difícil uma live? Por que é tão difícil ter apenas o alimento, não como antes? E eu quero destacar aqui algumas palavras-chave antes de entrar então nos tópicos. O versículo 46 ele vai dizer: Senhor, Senhor, por que me chamas de Senhor e não me obedece? A palavra Senhor, ela traz um significado de submissão, ela traz a necessidade de submetermos a alguém. Nós costumamos dizer que aceitou Jesus como Salvador. Aquele aceitou Jesus como Salvador, aquela pessoa aceitou Jesus como Salvador. Viu aquele culto benção? Tantas pessoas aceitaram Jesus como Salvador. Só que é um cumprimento de tudo isso, a palavra Senhor. E quando nós aceitamos Jesus como Salvador e como Senhor, isso nos impõe uma submissão. Isso nos impõe a nos submetermos a ordens, a nos submetermos à diligência daquele que vem. E a segunda palavra que eu destaco é fazei. Ainda no 46. Por que então não fazeis?
Isso se aplica àquilo de que ouvimos e não praticamos. Ouvimos e não colocamos em prática aquilo que ouvimos lá fora. Você já ouviu muito que aqui dentro é fácil, que no meio de todos aqui, no domingo à noite, no sábado à noite, é fácil você levantar a mão, é fácil você gritar aleluia, é fácil você gritar glória a Deus. Mas a resposta de um cristão, ela precisa ser dada num momento difícil. A resposta precisa ser dada num momento de crise. Porque não fazeis o que vos mando, se me chamas de Senhor. É a primeira parte da reflexão dessa noite. Talvez eu e você chamamos Jesus de Senhor. Talvez nós postamos que Ele é o nosso Senhor. Essa data é data de muitas postagens, de muitos status, e neles muitos estão: Senhor, Ele é o meu Senhor. E a pergunta que Jesus Cristo nos deixa nessa noite é: por que me chamas de Senhor e não fazes aquilo que eu ordeno, aquilo que eu mando? Como um Senhor, você precisa estar submisso a mim. Você precisa estar submisso aos meus comandos, às minhas ordens. Então ele continua dizendo, no 47, quero destacar aqui também duas. Ele fala assim, a palavra ouve as minhas palavras e as pratica. A palavra ouve e a palavra pratica. Há uma diferença muito grande entre você ouvir e você praticar. Quando você ouve, você sabe o caminho. Quando você ouve, você sabe o que fazer. Quando você ouve, você sabe que direção tomar. Mas a prática é diferente. A prática depende de você. A prática é o passo que você precisa dar. A prática é o passo que eu preciso dar. Eu já sei as instruções, eu já sei o caminho. E agora o que eu faço? Agora eu pratico. E é isso que ele vem trazendo. Ele diz, eu vou mostrar para você o que é semelhante àquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. O apenas ouvir não transforma a vida de ninguém. O apenas ouvir não vai mudar nada na sua vida. A diferença está no praticar. Então ele continua dizendo assim, é semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou, abriu uma vala profunda e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, a torrente bateu com ímpeto contra aquela casa, e não a pôde abalar, pois havia sido bem construída. O 49 ele vem dizendo, mas quem ouve as minhas palavras e não a pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerce, contra a qual a torrente bateu com ímpeto, e a casa logo caiu, e a sua destruição foi grande. Aqui ele está mostrando a diferença daquele que pratica, daquele que apenas ouve. Ele está mostrando a diferença de onde colocamos o nosso alicerce, a nossa sustentação. A palavra de Deus, ela coloca muito essa ilustração de um edifício, de uma casa, de alicerce, de estrutura. Queridos, é importante nesse momento de crise a estrutura. É onde estamos colocando o nosso alicerce. É onde estamos colocando as nossas bases. É isso que faz a diferença no momento em que a torrente vem, no momento em que a água vem, no momento em que a enchente vem, no momento em que a crise vem. A nossa resposta vai depender de aonde estão as nossas bases. Porque alguns se desesperam, alguns chegam ao ponto do suicídio, e outros eles mantêm a fé em oração, em jejum, mas eles mantêm a fé sabendo de que Deus está no controle ainda de todas as coisas, de que apesar de tudo Deus está no controle de tudo, querido.
é onde está as nossas bases. Por muito tempo essa JNI vem desenvolvendo bases. E é sobre isso que eu quero pedir licença então, para aqueles que nos ouvem. Vai servir muito na sua vida, mas eu quero falar um pouco para a JNI Louveira. Sobre os alicerces, sobre as bases pelo qual vimos formando, pela necessidade daquilo que precisamos ter em nossa vida, para que nesse momento de crise, nós possamos permanecer firmes. E o nosso líder, inspirado pelo Espírito Santo, e concordância em espírito por toda a junta, trouxe então a nós 5 coisas que trabalharemos esse ano e que precisamos lembrar daquilo que foi sendo construído, daquilo que foi colocando como base, alicerce, as nossas bases da JNI. E a primeira é o serviço, organização e estímulo ao serviço, à obra de Deus. É estímulo a estar servindo. Temos aqui algumas pessoas servindo que nem aparecem. É agradecido a eles toda a live. E tem aqui pessoas na técnica, atrás da câmera, que não aparecem, mas são estipulados e são organizados a servir na obra de Deus. Isso por todo o tempo de JNI foi estimulado e foi organizado para que jovens cheios do Espírito Santo, jovens cheios de Deus, pudessem servir na casa de Deus, independente de onde, independente se do altar, independente se varrendo, limpando a igreja, jovens que servem ao Senhor. Uma de nossas bases é o serviço ao Senhor, é a entrega naquilo que precisa na casa de Deus. A segunda coisa é o evangelismo, a evangelização como investimento de vida. Querido, foi cancelado então nossa visita ao asilo. Não está tendo evangelismo na rua, não estamos marcando evangelismo na rua. Mas o evangelismo não é apenas isso. Às vezes nós ficamos escondidos atrás de uma data, às vezes nós ficamos escondidos atrás de um endereço, de que nós vamos quando marcar algo. É o nosso investimento de vida, o evangelismo. Esses momentos de live, esses momentos de reflexão, é uma excelente oportunidade de evangelismo, de você marcar aquele seu amigo, de você marcar aquela sua amiga. Esse momento de reflexão da Páscoa, de você enviar um versículo a alguém, mas é você constantemente estar evangelizando. Não é uma data, mas é a sua vida. É do acordar ao dormir, as oportunidades que são dadas, aproveite. É o evangelismo dentro, e essa JNI sempre esteve envolvido nisso, de evangelismo como investimento de vida. Quando eu cheguei nessa casa, eu fui evangelizado. Ainda dentro dessa casa, evangelizado. A terceira coisa que eu trago nessa noite é o discipulado. Busca por maturidade cristã. É estarmos sempre em busca de nos fortalecermos. É sempre estarmos em busca, querido, de estarmos nos fortalecendo em Cristo, de estarmos tendo nosso relacionamento pessoal, de termos pessoas a quem nos leva para perto de Cristo, a termos amigos que nos levam para perto de Deus, a termos amigos que nos levam a orar, que nos levam a meditar, que nos levam a conhecer mais, que no momento de fraqueza nos abraça e diz: vem, eu estou junto. O discipulado busca pela maturidade cristã, é se desenvolver, é sempre estar junto, é sempre estar unido com alguém. Trago também a comunhão, amor cristão nos relacionamentos. Talvez a comunhão está sendo mais sentida nesse momento de confinamento, a qual não podemos
estar junto com as pessoas, a qual no sábado à noite, a qual estávamos juntos, pulando, nos abraçando, e não podemos. Nós que estamos aqui sentimos falta, olhamos para a igreja vazia e sentimos falta disso. E eu sei o quanto faz falta. Talvez essa questão de estar junto nunca foi tão entendida como nesse tempo. Da saudade que sentimos de estar juntos, da saudade que sentimos de estar conversando sobre Jesus, de estarmos num canto, reunidos falando sobre Jesus, passando horas falando sobre o amor de Cristo. Essa JNI sempre esteve em comunhão. É uma das marcas dessa JNI, a comunhão. O momento antes e o momento pós-culto, o momento durante a semana, o momento durante a escola, o momento durante o trabalho, de estarmos juntos, de estarmos desfrutando de experiências, de estarmos compartilhando momentos com Cristo. A comunhão. E por último, eu quero colocar essa JNI. São jovens de adoração, intimidade com Deus como estilo de vida. É o cumprimento de tudo aquilo que venho falando sobre relacionamento. É o cumprimento de tudo aquilo que venho falando sobre a resposta que precisamos dar a uma crise. É tudo isso que venho colocando, que venho ministrando, que venho falando nessa noite, sobre o obedecer, sobre a prática. É a intimidade com Deus como estilo de vida. Não é um momento dentro da igreja, não é o momento em que passamos aqui, mas é em todo o tempo intimidade com Deus. Porque na minha casa eu quero ser íntimo de Deus, porque no meu trabalho eu quero ser íntimo com Deus, porque no meu estudo, na minha faculdade, na minha escola, eu quero ser íntimo com Deus, e na igreja eu quero celebrar, porque eu sou íntimo com Deus. É um estilo de vida, é aquilo que eu carrego aqui dentro. Eu não dependo de um louvor para isso. Eu não dependo de um momento, apesar de ser maravilhoso, apesar de ser uma instrução, de estarmos juntos, eu não dependo disso. Eu preciso responder, eu preciso estar submisso à ordenança do Senhor. Quando Ele diz, você precisa ter um relacionamento comigo, então vai para o seu quarto secreto, é lá que você vai orar, e é lá que eu vou responder. Aleluia. É lá que você vai orar, é lá que eu vou te fortalecer, é lá que eu vou te dar as respostas. Ei, igreja, chegou a hora de responder, chegou a hora de praticar as ordenanças daquele que chamamos de Senhor, daqueles a qual ministramos, daquele a qual falamos. Chegou a hora de responder. Chegou a hora de usar o nosso tempo, porque até isso nós temos hoje. Porque isso hoje está até nos sobrando. Esse tempo, querido, esse tempo. Ei! Você já parou para pensar que tudo isso acontece porque o Senhor está falando, ó, sai aí desse comodismo. Jesus usa disso, Deus usa disso para chacoalhar a igreja, para chacoalhar os seus, dizendo, ó, o comodismo que você espera o culto à noite, o comodismo que você espera dos finais de semana, dos cultos, você pode fazer na sua casa hoje. Você lembra quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo? E a ordem para eles era ir Samaria, indo até os confins da terra. Mas eles foram cheios do Espírito Santo, então eles estavam num momento ali delicioso, eles estavam num momento especial na vida deles. Esqueceram da ordenança, esqueceram que eles precisavam sair.
Então veio a perseguição e foram espalhados. E a mensagem começou aí porque a perseguição veio. Eu não sei como você tem orado nesse momento, mas querido, preste atenção. Se o Senhor permitiu que as portas da igreja se fechassem para estarmos reunidos, o nosso culto precisa ser em casa. A nossa resposta precisa ser no quarto. Aquilo que tanto ouvimos, se você frequenta a igreja há mais ou menos 3 meses para frente, você já ouviu isso, de que você precisa ter o seu relacionamento com Deus particular, que aquilo que você passa aqui precisa ser estendido lá fora, que você precisa meditar na palavra de Deus, que você precisa jejuar, que você precisa dobrar o seu joelho e falar com Deus. Se você tem esse tempo de casa, de igreja, de conhecimento da palavra, você já ouviu isso e vai continuar ouvindo. Mas chegou a hora de fazer diferente. Que não fique apenas das minhas palavras, mas que haja uma reação em você, que haja um mover em mim, um mover na igreja, para praticar aquilo que ouvimos há tanto tempo. Eu não sei quantas mensagens, não sei contar quantas mensagens eu ouvi sobre isso, e você ouviu sobre isso. Então chegou a hora de responder. Chegou a hora de darmos uma resposta a esse momento. Chegou a hora da prática. Aquilo que muitas vezes se torna apenas o ouvir, precisa virar prática. De termos realmente Jesus como nosso Senhor e obedecer aquilo que Ele nos ordena, aquilo que Ele nos manda. Aonde você está, feche seus olhos nesse momento. Pai querido, santo, nós queremos agradecer e louvar o Teu nome. Senhor, esse momento é momento em que tudo está sendo diferente. Que tudo está sendo, ó Pai, direcionado de uma maneira pelo qual não estamos acostumados. Senhor, nós queremos pedir a Tua direção. E respondemos, ó Pai, ao Seu senhorio. Respondemos, ó Pai, aquilo que o Senhor tanto nos ensinou, oh Pai, que o Senhor possa tocar em cada vida nesse momento, em cada lar, em cada um que ouve, em cada família representada por aqueles que nos ouvem. Pai, não sou eu, mas é o Teu Espírito que toca, é Teu Espírito que transforma, é Teu Espírito que leva, é Teu Espírito que direciona. Em nome do Senhor Jesus, incomoda pessoas aqui, daqueles que nos ouvem, ó Pai, a orar. Desperta, ó Pai, desperta a Tua igreja a oração, desperta a Tua igreja, ó Pai, a busca, desperta a Tua igreja, começando por mim, ó Pai, a prática daquilo que o Senhor tem nos ensinado, a prática daquilo que o Senhor tem, ó Pai, nos mostrado. Oh Santo, Santo. Querido, você já parou para imaginar que podem cortar a live também? Você já parou para imaginar você não recebendo nenhuma mensagem, você não recebendo nenhuma live, você não tendo nenhum recurso para ouvir uma palavra de Deus? A nossa resposta precisa ser a mesma. O templo em mim, o templo em você, precisa dar uma resposta ao mundo de que pode fechar,
mas o tempo sou eu. Pode trancar, mas eu vou continuar orando, eu vou continuar, independente disso, buscando, dando a resposta que precisa ser feita. Que o Senhor possa fortalecer cada vida, que o Senhor possa fortalecer a cada um, em nome de Jesus. Entra nos lares, ó Pai, restaura famílias, porque esse é um momento de restauração. Restaura casamentos, porque esse é o momento de restauração. Fortalece-nos, ó Pai, em Ti. Desperta-nos, ó Pai, a busca, a oração, em sermos homens e mulheres cheios da presença de Deus, de sermos jovens cheios da Tua presença, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Que esse seja um momento, ó Pai, de crescimento, que seja um momento, ó Pai, de entendermos, ó Pai, que o tempo de brincar acabou, que o tempo de brincar cessou, que esse é o momento de levar a sério, que a volta do Senhor está próxima, que a volta do Senhor é verdadeira, e vivemos isso de maneira intensa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Amém, querido.